E quando você, do outro lado, pensa que o ano acabou, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, resolveu liberar parte das emendas parlamentares que ele já tinha bloqueado. É um tal de bloqueia daqui, desbloqueia de lá, que a gente fica até meio perdido nessa história. Então, vamos, por que não, com a nossa autoridade no assunto, craque da reportagem, com a nossa querida Luciana Verdolim, nossa repórter em Brasília, para entender melhor o que está acontecendo, como essas peças nesse tabuleiro, nesse cabo de guerra, melhor dizendo, estão sendo mexidas. Tudo bem, minha querida? Prazer em revê-la. Bom dia. Dá o panorama para a gente, por favor. Bom dia, Marinho. Olha, essa briga das emendas parlamentares ainda vai longe. A expectativa é de que a questão não seja solucionada com facilidade, não. Agora, o ministro Flávio Dino, além de liberar parte das emendas, o que ele fez? Ele pediu explicações também ao Senado Federal. Já tinha pedido explicações à Câmara. A Câmara dos Deputados encaminhou as justificativas na semana passada ao Supremo Tribunal Federal. Agora, o Senado tem 10 dias para também se explicar. O que o ministro liberou ontem? Emendas parlamentares com recursos referentes à saúde. Emendas de comissão, aquelas que fica difícil saber quem mandou, para onde mandou e para que mandou, estão ainda bloqueadas, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal. São 5.449 indicações para obras em vários estados brasileiros, o que equivale a 4 bilhões e 200 milhões de reais. Isso continua bloqueado até que a Câmara consiga definir regras claras, consiga apresentar justificativa e convincente ao ministro Flávio Dino. O que está sendo liberado? Recursos para a saúde. Os municípios estavam reclamando muito, que está no final do ano, as contas não estavam fechando e havia a reclamação de que no final das contas quem seria prejudicado seria a população lá na ponta. Então, o que o ministro do Supremo, o ministro Flávio Dino, disse? Que está autorizada até o próximo dia 10 de janeiro movimentação dos recursos de emendas parlamentares já depositadas no Fundo Nacional de Saúde. Isso sem a necessidade das contas específicas, mas vai ser necessário que essas contas sejam criadas. A partir do dia 11 de janeiro, esse dinheiro só vai poder ser movimentado se tiver essas contas, se tiver sido observada, né, a regra determinada pelo Supremo Tribunal Federal, que é definir claramente como vai ser a aplicação desse recurso e a destinação de uma conta para movimentação exclusiva desse dinheiro. Autorizou também o ministro Flávio Dino a liberação das emendas impositivas, não as emendas de comissão, empenhadas até o dia 31 agora de dezembro. Até amanhã as emendas podem ser empenhadas, mas elas só podem ser efetivamente pagas se tiver a criação das contas específicas. Para o ano que vem, o ministro Flávio Dino já avisou que se não tiver regras mais claras, mais transparentes para a liberação desse dinheiro, deputados e senadores também vão ter problema. Ele nega que seja uma interferência ilegal, né, indevida do Supremo Tribunal Federal em ações do Legislativo brasileiro, disse que na prática a regra já é antiga, essa necessidade de regras mais claras, o que substituiu o antigo orçamento secreto e que o Supremo Tribunal Federal tem atribuição, inclusive, dentro da Constituição, para fazer esse monitoramento que, segundo Flávio Dino, vai ser mantido. Por isso, a expectativa é de mais briga no ano que vem. Expectativa aí também das argumentações aqui da Advocacia Geral da União, porque a briga não é só com o Congresso, não. A Câmara dos Deputados disse que liberou os recursos, sim, apontou as emendas com base em recomendações que foram feitas pelo Palácio do Planalto. Então, a Advocacia Geral da União também vai ter que explicar, vai ter que mandar explicações ao Supremo Tribunal Federal. Então, no iniciozinho do ano, a gente vai continuar falando sobre essa história. Meus amigos. Obrigado, Luciana Verdolim, diretamente de Brasília, sempre com a reportagem precisa. No momento onde a gente vai partir para um rápido break para todo mundo que está sintonizado na rede Jovem Pan de rádio, no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, enfim, nos prestigiando aqui com a sua dose matinal de informação e entretenimento que volta já. Fica com a gente. Meus amigos, seguindo aqui, quero muito ouvir a bancada. Já vou aqui com os nossos representantes, a bancada parlamentar do Morning Show. Excelentíssimo deputado federal Mário Palumbo, me ajuda a entender porque, seja em tempos de democracia ou de ditadura no Brasil, parece que
o executivo legisla, o judiciário executa, enfim, aí fica um poder encolhendo enquanto o outro estica as pernas e fica nessa loucura que a gente não sabe nem quem criticar. Nessa história, quem é mocinho e quem é vilão, se é que dá para colocar nesses termos? Olha, eu sou favorável às emendas impositivas e nada mais do que isso. É uma vergonha o que acontece naquele Congresso Nacional em momentos de votações importantes, onde se jorra literalmente emendas, caem emendas lá para os deputados apertarem sim a favor do governo. Isso é absurdo. Tem o princípio da transparência, artigo 37 da Constituição Federal. A população tem direito de saber para onde vai cada real de emenda que o seu parlamentar destina. Eu, por exemplo, eu destinei 84% das minhas emendas à saúde, porque é onde o povo mais sofre. Nunca peguei uma emenda por causa de votação. Nunca peguei uma emenda que não fosse a impositiva. E nem quero pegar. Eu não vou vender os meus votos. Mas a gente sabe que, infelizmente, acontece muito, né? Tem os rumores lá nos bastidores do Congresso, já sabe-se até o valor das emendas, muitas das vezes, se cada parlamentar vai receber. Eu não concordo com esse tipo de política. Como que é definido o valor, Paloma? Explica pra gente. Não sei, porque eu nunca participei de nenhuma reunião assim. Então eu não posso falar. Eles já sabem que eu não vou pactuar com nada que eles queiram. Eu vou votar de acordo com os meus princípios e convicções. Então eu já não sou nem chamado para esse tipo de reunião. E também não faço questão de ser chamado, não. Eu vou, se for bom pro povo, eu vou votar a favor. Se for ruim, pode oferecer tanto 5, 10, 15 milhões de emenda que eu não vou votar contra o povo. Agora, infelizmente, a gente sabe o que acontece e a gente tem que ter a claridade. A gente precisa saber, né? É o princípio da transparência. Aonde está indo esse dinheiro? A gente não pode simplesmente achar que o dinheiro público é inesgotável. Vamos pegar e vou te dar 5 milhões de emenda aí, você que é deputado, você entrega para onde você quiser. Não, não é assim que funciona. Uma das áreas que mais necessita de recurso é a saúde pública. E a gente precisa mandar dinheiro para a saúde pública. A gente que eu digo são os deputados. Sejamos honestos aqui, antes a maioria dos parlamentares tivessem essa noção de grandeza e esse pragmatismo teu, coisa que é quase raridade, podemos colocar nesses termos, lá em Brasília? Lá com seus 512 pares? Não, a gente tem deputados bons lá, que tem, mas infelizmente... Minoria. É minoria. Doutor Durso, já quero te ouvir aqui. E os parlamentares, os deputados, os senadores, achando que os únicos embates com Flávio Dino seriam aqueles nas famosas sabatinas, achando que já tinham ficado no passado, lê do engano, né? Como é que você está vendo isso? Ou em processos judiciais no Supremo dos próprios parlamentares. O Palumbo é um parlamentar que me representa. Você verifica que a história das emendas parlamentares realmente se tornaram moeda de troca. Não à toa, a reforma tributária e o pacote fiscal foi votado na última semana, porque milagrosamente foi liberado 7 bi de emendas parlamentares também na última semana. É um jeito que o Congresso pressiona o governo federal a fazer com que ele libere as emendas parlamentares e ele vote de acordo com o governo federal. No fim, o interesse público não existe. O princípio da transparência, bem aqui destacado pelo Palumbo, também não é respeitado. Por isso, eu entendo que o Supremo tem legitimidade, sim, para questionar. Afinal, os poderes não estão lá para se fiscalizar. Isso é um tipo de fiscalização pública, inclusive no interesse público, uma vez que a destinação desse dinheiro que é pago por você, contribuinte, precisa ser esclarecido. E o seu fim não é troca, não é moeda de troca. O seu fim tem que ser para melhorar ali aquela região que precisa tanto dessa verba e desse dinheiro. Quando a Câmara foi questionada pelo ministro Flávio Dino com a proibição das emendas, uma das teses no recurso foi: mas e o Senado? Por que você também não pede? E assim ele fez, agora pede os esclarecimentos para o Senado. Precisamos desse tipo de fiscalização, Marinho. Diga. Muito bem colocado. Não, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço aqui no Morning Show. Estamos de volta aqui nessa segunda-feira agitada, 30 de dezembro, reta final desse 2024. E o tema da vez, claro, é esse arranca-rabo institucional entre os poderes, enquanto um ali vai encolhendo, o outro esticando as pernas, Flávio Dino contra o Congresso, e não dá para a gente subestimar aqui, pessoal. A gente está falando de uma revolta do Congresso Nacional. Arthur Lira, para alguns, o rei Arthur Lira, o legislativo ficou super poderoso em Brasília, já de saída. Eu não sei se vocês lembram, mas o impeachment da presidente Dilma Rousseff se deu ali quando as famosas pautas-bombas deram início a esse processo que começou a deteriorar, a degringolar o governo dela e deu no que deu. Não me surpreenderia, Jéssica Peixoto, se a gente visse
as famosas pautas bombas como uma espécie de vingança sendo encomendadas e armadas no retorno depois do recesso legislativo. Você compactua com essa previsão? Não, André, porque eu acho que o Durso dá muito bem um aspecto de por que isso talvez não seja possível. Porque, no final das contas, os parlamentares são julgados em processos pelo Supremo Tribunal Federal. Preso. Então, a realidade é que uma coisa é brigar com o governo federal para o Congresso, outra coisa é brigar com o Supremo. Então, este é um clima que não se compra tanto em Brasília. Isso é verdade. E aqui, nessa situação, vale dizer que o ministro Flávio Dino não está desagradando apenas o Congresso. Ele está desagradando muito, mas muito mesmo, o governo federal. Tanto é que ele também colocou a AGU, a Advocacia Geral da União, dentro deste mesmo referendo às autoridades e deu 10 dias para a AGU dizer quem ordenou, como que foi. E há menos de uma semana, ele inclusive pediu à Polícia Federal para investigar o repasse que havia sido liberado ali de mais de 4 bilhões. Então, ele ativamente cumpriu um papel que é, sim, de fiscalizador. Só que aqui tem uma grande questão, que é que essas emendas de comissão, elas estão, em tese, no orçamento ligado ao governo federal para articular com as comissões e, muitas das vezes, essa articulação é em busca de apoio. Nós estávamos, agora há pouco, falando dos governadores. O que o governo federal está tentando fazer com governadores? Me apoia que eu te dou o dinheiro. Aqui, ó, vai ganhar mais dinheiro. O que acontece no Congresso? Esta mesma lógica. Me apoia que você vai dar mais dinheiro. Como que é esse dinheiro? A emenda. Então, o apoio vem a partir da emenda. Sem dinheiro, sem apoio. Pelo ministro Flávio Dino ter sido indicado pelo governo federal, ter sido ministro deste governo e ter uma proximidade com esse governo, isso também cai na conta e responsabilidade do governo federal. Então entra um atrito ainda maior. E ele basicamente desmembrou um decreto, um ofício dos congressistas ali, da figura do Arthur Lira, que ele ali no dia 23 falou, não vai liberar não pode. Então assim, desde agosto isso vem acontecendo, as pautas são o quê? As pautas são transparência e rastreabilidade. Estes são os pontos que ele tem colocado. E os congressistas, no geral, a Câmara está irritadíssima com o Dino, porque pensa que o prefeito não está recebendo aquele valor. Por isso agora, em causas como saúde, ele acrescentou essa liberação nas palavras dele para não gerar insegurança jurídica. Mas todo esse imbróglio gera não só insegurança jurídica, mas uma situação de instabilidade política em relação à forma como está se governando e a forma como as decisões estão sendo tomadas em Brasília. Então, na minha opinião, esta é a melhor novela para você acompanhar no começo de 2025, porque vai dar muito, como se diz o ditado, pano pra manga. Meus amigos, e com essa crise que está instalada, não dá para medir palavras aqui, é uma crise entre Congresso Nacional, Rei Arthur Lira, sua tropa de choque, conhecem os labirintos de Brasília como ninguém, e também o ministro Flávio Dino, talvez fazendo ali o trabalho sujo, por assim dizer, o desagradável, atraindo para si esses atritos com o Congresso em nome do governo que ele um dia representou. Quero te ouvir, David de Tarso, pelo seguinte, parece que ele está operando aquela velha lógica da cenoura e do porrete, né? A cenoura, quando você guiava um burro, né? Você fica dando a cenoura para fazer um afagozinho, para vir, libera uma emenda aqui, mas aí já tem um porrete também. Se tu não andar, eu vou bloquear esse troço. Então tá amansando, mordendo e assoprando. Como é que você acha que isso acaba? É uma decisão acertada, né? Mas muitas vezes a lógica se inverte. Como a Jess citou, se torna uma moeda de troca e muitos usam dessas emendas, como palanque, porque o prefeito lá recebe a emenda, aí faz alguma benfeitoria e depois, na hora do palanque, foi o deputado tal que liberou a emenda para construir essa ponte aqui, ou até mesmo a construção de uma UBS, enfim, nas mais diferentes finalidades. Então, isso é usado também. Sendo que a função do deputado, do senador, é de legislar, criar leis. Mas muitas vezes isso não é observado pela população, mas sim as emendas que foram liberadas e aí coloca como atributo dele ali, olha, essa obra fui eu que liberei a emenda e por isso que existe hoje. Meus amigos, certas coisas não mudam nesse Brasilzão, mas vai ganhando contornos dramáticos, vive um drama Brasília, meu amigo. Vamos ver, Palumbo, felizmente é aquilo, o David descreveu bem, é exatamente isso, né? Muitos políticos têm verdadeiros feudos pelo interior. Complicado. Né? Acabam trabalhando com dezenas de prefeitos, né? Principalmente os presidentes de partido, eles têm os prefeitos aliados. Aí, numa votação qualquer, ele consegue determinado recurso, já manda para lá, já sabe o que vai ser feito, e depois, na hora de se entregar a obra, por exemplo, ele vai lá e aparece como se fosse ele, mas é o executivo. Esse linguajar, você não sabe
falar. Você não conhece esse vocabulário. Você não trabalha com essas coisas, não, né? Eu não tenho nenhum diretório no meu partido. Eu fui o mais votado no meu partido no estado. E não tenho nenhum diretório. Também nunca fui atrás para ter também, não. O que é o diretório? Você coloca uma pessoa ali na cidade para representar o partido. Essa pessoa faz a chapa para concorrer a vereadores, né? Então são 10, 15 pessoas concorrendo à chapa, dependendo da cidade. E depois essas pessoas vão trabalhar para o deputado federal, que é, entre aspas, dono do diretório. Eu não tenho nenhum. E sabe o que é mais engraçado? Como diria Luiz Carlos Júnior, narrador de futebol, no peito, na grama, na raça. Não é isso? Não sei até quando eu vou conseguir sobreviver assim, né? Mas vou continuar. Vou continuar e seja o que Deus quiser. Então, sabe o que é mais engraçado pra quem nos acompanha pela TV? Quando sai a emenda, tudo, o pessoal fica aqui, ó. Vamos supor que o Palumbo é prefeito. Olha lá. Aí tá aqui o Palumbo falando, fecha a câmera no Palumbo ali. Aí tá eu de fundo aqui, ó, só pra aparecer. Igual um suricate, estica o pescoço aí, ó. Papagaio de pirata. Vizinho de Vitória, V de Vitória. Isso aí. Faltou o Vzinho de Vitória. Vamos lá. Mas olha, pessoal... Só um detalhe, André, que eu queria acrescentar. Nesse imbróglio entre Arthur Lira e Flávio Dino, muita gente tem relembrado, pra quem não sabe, o Flávio Dino chegou a ser deputado federal em tempo do Arthur Lira lá dentro. Então, eles foram colegas de mal-estar que aconteceu algumas questões e rusgas pessoais entre os dois lá dentro do Congresso Nacional. Então, aqui, o Flávio Dino o ministro tomou essa decisão de pedir ali as demais, no dia 23, as demais explicações, deu 10 dias para a AGU, para o Senado e para a Câmara, e o Arthur Lira respondeu quase ali de imediato já essa situação, falando que seguiu o corpo técnico, que não havia razão para as emendas serem bloqueadas e não nomeando as indicações das comissões, né? Então, assim, de fato, existe um impasse tão grande que está fazendo político trabalhar no recesso. Então, é uma história inédita no Brasil aí. Você tá me dizendo que as velhas rusgas do passado podem ter sido a receita certa para colocar a pauta do povo no eixo, minimamente? Sim, no eixo, mas eu diria que até pela forma de não ter uma comunicação tão aberta em relação a essas duas figuras, talvez sentarem, conversarem melhor. Então, lá atrás, em agosto, quando o ministro Dino barrou as emendas, teve até uma reunião em que todos estavam e é público que o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou extremamente irritado nesta reunião. Então, assim, ele é uma pessoa que está muito acostumada até com vencer esses embates, pela a força que ele, nesses anos todos, conseguiu dentro do Congresso Nacional. Só que o Dino agora, o ministro Dino, ele está no Supremo. Então não é mais o papel ali, é diferente, mudou de fato. Vingança é um prato que se come frio? Eis a questão. Na política, talvez isso aí, esse acerto de contas é a regra e não a exceção.